Apresentando aqui, então, nossa live, né? Como o título já expõe para todos aí saberem, resolvi convidar dois jovens pensadores, né? Dos quais já conheço aí há um tempo, cada um com uma visão sobre política, economia, filosofia, né? Para poder debater, questionarmos aí, buscar se não respostas, pelo menos amenizar algumas dúvidas, né, com relação ao momento político, ao momento relativamente conflituoso pelo qual o mundo passa, mas em especial o Brasil, né, nosso Brasil varonil. Então, apresentando aí para vocês na ordem alfabética, né, para ser democrático, manter aí a ordem alfabética, começar pelo Bruno Wallace e o Tiago Araújo, e deixar que cada um se apresente aí, né, como achar melhor. Bruno, Com começando. certeza. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo e que estarão nos assistindo depois, pois essa live ficará gravada. O André ele optou por conversar conosco, tanto eu quanto o Thiago, nós somos jovens, eu tenho 17 anos, o Thiago vai falar a idade dele mais para frente, mas eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente estar discutindo também sobre a atuação dos jovens na política e os nossos pensamentos, né? Como nós podemos ter as nossas visões, envolver, trabalhar, lógico, tendo um endosso, né, estudando nas fontes, direto da fonte. Hoje eu sou um democrata republicano, enfim, o Thiago ele tem o seu posicionamento, a gente vai hoje discutir ideias, acho que algo que eu estava vendo o que nós poderíamos trazer hoje para a live, e eu acho que assim é muito interessante, tem uma frase da Eleanor Roosevelt, que é: pessoas pequenas discutem pessoas, mentes pequenas discutem pessoas, mentes médias discutem eventos, e mentes grandes discutem ideias. E eu acho que os debates eles devem ser embasados nisso, em ideias. É o essencial. Eu cursei o curso Nova BR Cidades em 2019, um curso de formação de capacitação de lideranças políticas. Eu também fui líder do movimento Vem Pra Rua aqui de São José dos Campos, sou filiado ao Partido Novo, sou postulante a vereador pelo Partido Novo aqui em São José dos Campos. E hoje espero, né, discutir um pouco, apresentar minhas ideias, para que a gente possa ter um debate harmonioso aí, chegar a alguma conclusão sobre a situação que nós estamos, como podemos resolver, e a atuação do poder público e das pessoas perante a isso. Acho que é basicamente isso que eu queria dizer. Isso é o meu discurso aí. O Thiago está se apresentando. Né, Thiago? Opa, Tiago Araújo, à certinho. vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde, Wallace, Bruno. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo. Primeiramente, queria agradecer o convite. Acho que é bastante interessante essa dinâmica do debate, principalmente a gente está vivendo agora o ápice da polarização política, né? De o pessoal tá saindo na rua para brigar. Então, acho que é importante a gente dar o exemplo também de um debate harmônico e respeitoso, mostrando que é possível divergir das ideias, debatendo apenas as ideias, né? Sem qualquer tipo de questão pessoal ou coisa do tipo, e que isso é saudável, debater as ideias, só amadurece o debate público e deve ser feito diariamente. Bom, eu sou um monarquista, eu atuo aqui em São José dos Campos, eu sou um dos líderes do movimento Nação Real aqui na cidade, e atualmente participo do movimento Ação Orleanista, que defende não só a estrutura monárquica, mas principalmente as tradições brasileiras. Então, todos os ramos da cultura nacional, da identidade nacional, no fortalecimento dos princípios éticos e morais da sociedade. Então, não é meramente um movimento político, mas ele se dispõe bastante a debater as questões estruturais do país no sentido cultural também, que é o que eu particularmente vejo como base até mais importante do que a própria riqueza material, que é uma riqueza cultural da população. Bom, falando sobre mim mesmo, eu tenho 20 anos e eu curso o curso de História, pretendo ser professor, e aqui na cidade, antes da pandemia, né, eu realizava encontros mensais
sobre um grupo de estudos sobre história do Brasil. Então a gente falava, apesar do título, a gente não abordava meramente a história, mas também os aspectos identitários do país. Tanto que esse mês nós vamos fazer na página Ordem Saquarema uma live falando sobre a cultura caipira, em comemoração. A gente já vai dar uma adiantada no 9 de julho, né? Comemorando a Revolução Paulista. E a gente vai continuar fazendo produzindo mais conteúdo a esse respeito para fortificar a questão da cultura regional, etc. Bom, essa aqui é uma pequena introdução, mais ou menos, dos valores que eu defendo: tradição e conservação da sociedade. Perfeitamente. Já deu aí para o pessoal que está nos acompanhando, né, ter aí uma noção mais ou menos do que teremos ao longo do nosso papo, né, do nosso debate aqui, as colocações tanto do Bruno quanto do Tiago Araújo, mais ou menos as colocações político-ideológicas, né, de cada um, e justamente por isso, mandar aqui a primeira pergunta, né, para introduzirmos o debate. Não é de hoje, né, justiça seja feita ao atual governo, que a gente vem passando por crise, já coisa aí de pelo menos 6 anos, né, seja na esquerda com Dilma Rousseff, no centro, né, seja lá o que é isso, com o Michel Temer, e hoje com a chamada direita ou extrema-direita de Jair Bolsonaro, e o Brasil parece que caiu num mar que não alcança mais a praia, né? Pelo menos é uma sensação aí de vai e vem, e a crise consolidada, né? A população descontente com os governos e também a imprensa, né, de uma forma geral, um misto aí, né, de muita confusão no cenário político, né, e consequentemente nos demais cenários que isso abrange. Então, abri para vocês, né, para falar um pouco se é isso mesmo, se discordam, concordam, e qual a visão de vocês com relação a isso, né? Começar pelo Bruno, né, alfabeticamente. Sim. Bom, eu acho que essa questão da atual polarização da política nacional, ela é realmente gritante, e isso é um problema, sim. Inclusive, um pouco do feedback da fala inicial do Thiago, acho que, por mais que a gente discorde em alguns pontos, o que falta hoje na política brasileira é você focar no que une. Igual como eu disse anteriormente, eu participei do curso Nova BR Cidades, e nesse curso nós temos tem uma frase do fundador, que é o Eduardo Farrege, que diz que para a gente chegar em conclusões e políticas públicas práticas, nós precisamos focar no que nos une. Através disso, nós vamos conseguir debater coisas eficazes e conseguir ter resultados. Então, hoje, qual é o nosso objetivo? Então, poxa, vamos discutir sobre o objetivo da quarentena, vamos discutir sobre o objetivo econômico, e a partir das pautas, você vai convergir ou divergir das pessoas, e isso é o normal, isso é o que tem que ser quando você está em um debate político em cima de ideias. Então, focar no que une, focar nas sinergias para conseguir ter resultados. Acho que isso é muito importante, e é inegável que hoje a política nacional está muito polarizada, não somente a política nacional, né? A gente consegue acompanhar isso em âmbitos do mundo todo. Acho que a partir de 2013, né, Primavera Árabe, ela incentivou isso em um micro escala, assim, e foi tendo algumas reverberações. O que foi aqui no Brasil, a grande crise política da era PT, que, bom, enfim, entrou na era Temer, depois veio o Bolsonaro, que conseguiu ter uma pequena apaziguada, mas também um ambiente de polarização muito grande, né? E isso eu vejo que exatamente você não focar em ideias, você não focar em praticidade, você gastar tempo com coisas ineficazes. Como, por exemplo, a gente vê assembleias legislativas ou câmaras municipais debatendo repúdios nacionais, o que não cabe a elas. Então, é justamente essa questão que eu acho importante.
Se você tira a polarização, você permite ter um desenvolvimento das ideias, você desenvolve novas políticas públicas e chega em bons resultados. Acho que essa deve ser a base do debate, né? E, sim, há muita polarização hoje no nosso país. Tiago Araújo. Bom, aproveitando o gancho que você colocou, André, sobre o problema da crise atual não ser necessariamente particular deste governo, apesar de colaborar muito para a crise, né? É importante a gente entender os aspectos que levam à atual realidade, como que sujeitos como Bolsonaro, ou seja, por outro lado, como Lula, chegaram ao poder, é o grande ponto principal para a gente conseguir entender um pouco mais da própria mentalidade do brasileiro, como também como a gente chega nessas crises profundas, que vão muito além da crise política, muito além da crise econômica, que diz respeito a uma crise na representação do povo e também diz respeito à mentalidade política que nós formamos ao longo dos últimos 100 anos, podemos colocar aí. Então a gente consegue ver que, mesmo tendo as particularidades desse momento, que é uma influência digital muito forte, né? Então o debate foi para a internet, ele se democratizou. Então essa questão da polarização política automaticamente entrou em alta, né? Já que agora nós temos meios de comunicação em massa ainda maiores. Então, obviamente, que seria um resultado dessa democratização. As pessoas começariam a se organizar em grupos e haveria esse sentimento de manada, né? Mas o que nós podemos observar num fenômeno como um todo, que é causador dessas crises, é justamente a ânsia de representatividade da população num regime que não consegue suprir as suas necessidades de maneira satisfatória. Então, o que eu gosto de pontuar, principalmente quando estamos falando de ideologias e concepções teóricas, é que quando a gente pega ideias, a realidade nunca vai se adequar a uma ideologia, mas sim uma ideologia vai se adequar à realidade. O que acontece com o Brasil é justamente um transplante de cabeça. A gente tenta forçar ao nosso povo uma concepção de Estado que não diz respeito à nossa própria mentalidade. Então, o brasileiro, ele tem, historicamente, essa vontade de ter um representante da nação. A gente pode pegar, por exemplo, que a historiografia brasileira tem como exemplo maior, por exemplo, o sebastianismo de Canudos, que era a crença de que Dom Sebastião ia voltar e tudo mais. Isso denota que essa mentalidade é presente tanto nas classes médias, altas, e o povão em si, todo o brasileiro como um todo, compartilha essa característica de querer um grande representante da nação. O ponto é, isso não vai mudar. Eu vejo que muitos tentam querer, de algum jeito, limitar uma característica do nosso povo, e não adianta querer mudar, que não vai dar certo tentar criar um engessamento social. É mais fácil você admitir as características de nós quanto povo e buscar um regime que melhor se enquadre essas características de maneira positiva para a sociedade. Então, por exemplo, a gente pega a história brasileira, a gente vê que o debate político tinha os seus mais altos níveis no Império, não por motivo aleatório, mas existia uma razão em si. O imperador, tendo um cargo aristocrático, ele era limitado pela Constituição, então ele não governava nem legislava. Ele era um poder vigilante, ele era o poder moderador. Quem legislava era o Senado e a Câmara dos Deputados, e a chefia de governo ficava na mão do presidente do Conselho de Ministros. Ou seja, você tinha um poder limitador da política, ao mesmo tempo que ele era esse grande representante da nação. Então você esvaziava essa ânsia das pessoas de querer um representante da política eleitoral. Automaticamente você retirava também os grandes lobistas, os demagogos, e tanto é que no século XIX nós não tivemos nenhum caso de caudilismo, enquanto toda a América Espanhola se deflagrava em ditaduras, em grandes levantes populares, ditaduras militares, enfim, era uma característica comum da América Latina e que o Brasil conseguia romper. E a gente começa a apresentar essas mesmas características justamente com a implementação de um regime artificial, que foi a República, que ela não tinha qualquer laço com a realidade brasileira. A gente pode ver, por exemplo, Bonifácio, em Projetos para o Brasil, fez uma análise antropológica e sociológica completa da sociedade brasileira. Agora, quem é o pai fundador da República? Não existe um sujeito que tenha feito essa análise do povo. Eles partiram apenas de
concepções teóricas, ou seja, pegaram, romantizaram os regimes da França e dos Estados Unidos e quiseram transportar para cá, ignorando o fator principal, que era o povo. E a gente pode ver que se repete ano a ano, por 130 anos, esses mesmos fenômenos políticos. O florianismo de Floriano Peixoto, que era vendido como o grande fixador da República, o salvador da pátria. Nós tivemos Getúlio Vargas, o grande pai dos pobres, aquele que salvou o Brasil. Depois a gente tem a República Populista, né? Então a gente vê o Jânio Quadros, tem o JK, a gente vê uma grande onda populista que recentemente desembocou com Lula em 2002 e depois com Bolsonaro em 2018. Ou seja, não tem nada de novo. O problema é que a gente se nega, às vezes, encarar com teor não crítico as características do povo. A gente acredita piamente nos nossos intelectuais que é possível moldar as nossas características como sociedade, em vez de simplesmente trabalhar de maneira positiva essas características. Aí, pegando, né, essas suas colocações, eu jogo pro Bruno, né, fazer as ponderações dele, né, até baseado nisso que o Thiago já colocou, e já deixo uma pergunta seguinte, né, para ser debatida aqui, que é aquela famosa frase que me incomoda um pouco, né, mas às vezes ela é mais forte do que eu acreditar nela. A pessoa, cada povo tem o governante que merece. Concordam? Bom, acho que a gente tem duas questões. O fato de que o Brasil precisa de... O brasileiro ele tenta desenhar sempre um herói, isso é uma realidade, mas isso é um problema, na verdade, porque você personifica a gestão pública. Acho que uma questão que eu quero levantar aqui, e até enquanto isso que eu vou respondendo, se você não tiver resposta, formule, por favor, Thiago. Gostaria de perguntar qual a sua concepção de Estado. Porque a minha concepção de Estado é de que ela deva... O princípio e o fim do Estado, né? Isso é até uma frase do Padre Spinoza, em 1670 ele disse isso, que o princípio e o fim do Estado é defender a liberdade. E eu vejo que ele tem três funções, que é defender a propriedade, a liberdade e o exercício das faculdades. Essas três funções, elas dizem sobre como nós devemos agir como população e como comunidade e como o Estado rege e administra essa questão. Então, para você manter as liberdades e a gestão social, você tem o Estado ali, e aí o porquê de eu não ver um Estado intervencionismo, tá, e etc. Então, qual a sua concepção de Estado? Porque eu vejo que, assim, por exemplo, questões culturais ou religiosas, cabe a cada pessoa essa definição. E não somente, eu venho fazer uma outra questão, que é a concepção de evolução cultural, de como as pessoas se desenvolvem e como a sociedade se desenvolve. Porque eu vejo muito a nossa personificação na discussão política, lógico, você mesmo citou o florianismo, a questão do Getúlio, a questão até mesmo o Juscelino tem isso também, o Collor, né, tinha muito isso, e isso é uma verdade, e eu vejo que isso priorizou muito também o processo de recandidatura que o FHC aprovou, algo que eu sou contra, eu não acredito, por exemplo, na recandidatura, visto que a questão da personificação da figura pública. Quando você vai assumir algum cargo público, você tem o princípio da impessoalidade, que significa que ali quem está fazendo não é somente você, mas é como se fosse um CNPJ realmente. Então, a partir do momento em que o FHC ele passa algo dessa maneira, você tira esse princípio, você personifica mais ainda o cargo de presidente do país. E eu vejo que as políticas públicas elas devem ser discutidas a longo prazo. E não a gente discute se a política pública ela vai ser desenvolvida em 4 ou 8 anos. Mas, sim, nós devemos tirar essa carga de pessoalidade e devemos também desenvolver uma nação que não precise de heróis, que não seja carente de heróis. Essa carência, eu vejo que ela é muito prejudicial para o nosso país atualmente. Então, gostaria de saber sobre isso. E também, respondendo à pergunta do André, que é a questão de que um país tem os governantes que merecem, se eu não me engano, os governantes são retratos da sua população, enfim. Eu vejo que
Sim, até mesmo porque os governantes, eles representam a população. E aí entra também o porquê que, por exemplo, se nós queremos um país que tenha, se desenvolva, que seja uma potência, enfim, como nós devemos trabalhar na educação de base para que a população não tenha essa carência. Eu vejo que essa carência de salvadores da pátria, de personificação de que uma pessoa vai ser a representação máxima da nação, ela não está correta, mesmo porque ela infringe com a individualidade de cada pessoa e também com a questão que nós temos hoje de que o mundo ele é constante, ele é multifuncional, então a globalização ela permite isso, que ao mesmo tempo que você esteja por dentro também de outras culturas, de outras nações, interagindo, e isso é muito construtivo. Então, é muita questão da síntese. Né, tem a tese, a antítese, e isso forma a síntese. E hoje a globalização ela permite muito isso. Então, nós ponderarmos a questão cultural de 100 anos atrás para a questão cultural de hoje, eu vejo de uma maneira incorreta. Acho que pode ir. Thiago, fique à vontade. Beleza. Bom, respondendo primeiramente a questão do André. Bom, eu acredito, mas com ressalvas. Porque também as instituições de um país vão dizer bastante sobre como as respostas políticas vão ser dadas. Então, se você tem instituições que são avessas ao povo, logicamente, eles irão corresponder de maneira negativa a questão democrática. Então, os seus representantes também tendem a ser horríveis, porque eles estão com um regime artificial que não dizem respeito aos valores da população. Isso numa análise antropológica, não valores no sentido moralista. Mas, a respeito da visão de Estado levantada pelo Bruno, eu acho que a gente precisa fazer algumas ressalvas nessa questão, porque, bom, basicamente eu acredito que o Estado ele seja um grande agrupamento de conquistas históricas, as tradições que nós conseguimos formar ao longo da história. E quando eu digo tradições, eu uso o sentido burkeano. Então, não tradições no sentido festivo, de hábito, ou qualquer coisa assim. Mas também essas questões aliadas às instituições que nós desenvolvemos, tudo aquilo que nós conseguimos conquistar a partir das experiências testadas. É por isso que o princípio conservador de Burke, de reformismo, é tão importante. Mas o que eu acho perigoso é que, bom, a gente pode olhar a América Latina inteira, até a América Central, e a gente vai ver que desde o descobrimento, os países de colonização espanhola compraram a tese de que seria possível moldar as características de seu povo de acordo com o regime idealizado. E o que eles têm é um fracasso retumbante. Enquanto o único experimento que tem esse fervor do caudilho nas entranhas e conseguiu combater, fazer fronte, foi uma resposta pragmática, sistemática e que partiu de uma análise sociológica da população, que no caso, eu volto a citar José Bonifácio. Ele começou a analisar a estrutura, a concepção de sociedade brasileira e viu o que os povos que formaram a nossa raça tinham em comum. E a partir daí, ele começou a desenvolver instituições técnicas fundadas nos valores sociais para que a população pudesse corresponder positivamente com as suas características à política. Então, esse que é o grande feito do Império. Ele não quis simplesmente pegar um ideal teórico, metafísico, e implantar na realidade com a esperança que daria certo por mera moral, por mera comprovação teórica, porque essas teorias dependem do tecido social específico, que não se encontram em voga no Brasil. Então é necessário você criar soluções nacionais, você precisa estudar o seu povo para propor soluções à nação. E foi justamente isso que Bonifácio conseguiu fazer. Então, eu acho que até simplificando um pouco o que o Bruno queria chegar na questão da gestão impessoal, a gente tem a questão do patrimonialismo, que é um problema histórico e estrutural do país. E, ironicamente, o único período que a gente conseguiu frear minimamente o patrimonialismo oligárquico, por exemplo, dos estados / províncias, foi durante o período imperial, onde a gente conseguiu
o maior feito de enfrentamento do patrimonialismo histórico, que foi a abolição da escravatura, que basicamente era uma coisa impensável de se conquistar por vias democráticas, ou seja, por instituições, através do parlamento, e não através de uma revolução sangrenta, como foi nos Estados Unidos e aqui na América Latina como um todo. Bom, o ponto central é que um poder aristocrático devidamente limitado e colocado sob funções específicas, não de governança, mas de fiscalização, consegue suprir a necessidade de representação, que eu duvido que será aniquilada. Afinal, nós temos 500 anos de história e não conseguimos mudar essa característica personalista do nosso povo. É simplesmente mais fácil aceitar que de fato é uma característica da nossa sociedade. Afinal, os povos nativos, africanos e europeus compartilhavam um princípio básico que era a estruturação hierárquica monárquica da sociedade. E é justamente com esse princípio que Bonifácio funda o Império do Brasil. Então, é uma coisa que vai muito além até da nossa própria concepção de brasilidade, porque é uma carga histórica que nós temos, podemos até chutar aí milenarmente, talvez. Então, não é uma coisa que nós vamos conseguir modificar com purismos liberais dos tempos contemporâneos. Principalmente, a gente consegue ver em sociedades que alcançaram tamanha laicidade de Estado, que o princípio motriz, por exemplo, das sociedades europeias, eram a sua fé. A religião cristã foi quem moldou todas as bases culturais do Ocidente. À medida que a Europa vai se secularizando, o que acontece? Eles perdem as bases culturais, a população, mesmo com ótimos índices de IDH, econômicos, etc., tem um alto índice de depressão, alto índice de conversão ao Islã, por exemplo. Então, o que eu levanto é que o dever primordial do Estado não é necessariamente priorizar a liberdade, porque um povo fiel às suas tradições, que consiga alcançar a felicidade a partir de outras vias, é muito melhor do que uma sociedade que prioriza unicamente a liberdade empírica. Afinal, a gente consegue ver que as sociedades liberais estão adoecendo socialmente, se espatifando culturalmente e se desagrupando quanto sociedade, ou seja, natalidade baixa, altos índices de depressão, conversão para outras fés, tudo aquilo que eles não encontram na sua própria sociedade, eles vão derivando a outras ou então desistem da vida. É por isso que eu acho mais importante do que a riqueza material conseguir restaurar a concepção de identidade, fazer as pessoas se sentirem pertencentes a uma nação, que é basicamente isso que delimita de fato o sucesso e a satisfação individual. Daí jogo então de volta para o Bruno, né? Como fica essa questão do liberalismo, né? Da política liberal? Não, então, basicamente a questão que ele me respondeu de concepção de Estado é zelar pela história da nação, concordo? Só que, na minha visão, me desculpa, zelar pela história de uma nação, de uma população, isso é uma concepção de um museu. A concepção de Estado é gerir. E você gerir a população atual com princípios, lógicos, históricos, porque o retrato do passado da história ele vai ser colocado na atualidade. Mas essa não é a função de zelar pela história. Zelar pela história é o museu que faz. É a educação, são as tradições, sim, mas isso não deve ser imposto. Quando a gente diz sobre o Estado não ser laico, isso é uma falta de consideração, visto que qual vai ser a religião adotada? Você pontuou sobre, acho que de um modo contrário ao islamismo, mas e se for essa religião, ou vai ser o catolicismo? Mas hoje a religião da população brasileira está tomando uma predominância do protestantismo. Então, como você impõe não é possível você impor a religião à pessoa. Acho que o indivíduo ele tem de ter a sua identidade religiosa, a sua identidade social, e com isso ele aderir a essa concepção. Então, não há possibilidades de você impor a sua... Eu sou cristão, eu sou católico, imagino que você seja, não sei. Beleza, isso é uma questão sua. Isso não deve ser trazido para o ambiente público e o ambiente político, que é onde vai regir a comunidade e a interação social, de modo geral.
A questão do liberalismo é que, poxa, é exatamente essa questão. Se a população ela não considera que deva, por exemplo, o índice de natalidade não é algo que é um foco para a pessoa. Antigamente nós tínhamos áreas rurais, por exemplo, minha mãe teve 17 irmãos. Por quê? Porque eram da roça, ali acabava quanto mais filho podia trabalhar mais. Tem toda essa questão, a questão paternalista. Hoje nós estamos em uma nova concepção de família, uma nova concepção de organização social. E não há como você impor isso na administração pessoal da pessoa, de cada indivíduo. Essa é a questão, ao meu ver. Perfeitamente. Uma réplica aí uma réplica, aliás, né, para o Thiago. Bom, eu levanto aqui a questão de o que é uma sociedade. Ressalto novamente Burke, que ele coloca que a sociedade não são apenas os homens presentes, mas uma continuidade entre os homens do passado, que são muito mais numerosos que os homens do presente, os homens do presente e os homens que estão para nascer. E não existe razão ética para você sonegar toda a experiência histórica que vocês desenvolveram quanto sociedade aos homens do futuro. O ponto central relacionado ao Estado religioso, que não é bem exatamente o que eu queria levantar, mas eu acho interessante por exemplo, você analisar a própria história do Brasil. Por exemplo, no século XIX, a gente tinha um Estado católico, mas ele deu completa liberdade para as religiões, os judeus, os protestantes, as religiões de matriz africana, enquanto na República começou uma perseguição bem descarada às religiões de matriz africana. Ao mesmo tempo que também na década de 30 e 40 teve uma perseguição às religiões, aos judeus aqui no país. Então, o Estado ser laico ou não é sinônimo de perseguição religiosa ou não. Uma coisa é um Estado confessional católico, outra coisa é um Estado católico, vamos dizer assim, cruzadístico, que quer perseguir as outras pessoas. Mas isso aí é uma questão de debate que eu acho que não diz respeito muito à nossa realidade, principalmente para os dias de hoje. Eu acho que não é tão relevante assim. Mas o que eu acho interessante é uma constatação de Emily Durkheim, que é dado como um dos pais da sociologia, que ele coloca que nenhum indivíduo é necessariamente livre, porque toda a sua bagagem, toda a forma que você vai pensar, toda a sua estrutura comportamental vai depender justamente dos valores que vão ser legados pelas gerações vindouras, ou seja, você sempre vai ser dependente às coisas postas pela geração passada. Então, toda a sua educação vai ser baseada nisso. E é aí, em cima desse pensamento, que ele cria as teses de fato social, estado de anomia, etc., que são uma discussão sociológica. O ponto central é que o avanço do humanismo ele traz uma concepção unicamente carnal à sociedade que eu não consigo encontrar, mas o senso de unidade nacional. Então, a gente vê o que é o Estado, se não um agrupamento de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, pelo menos compartilhando características fundantes, uma identidade nacional, justamente a cidadania. Então, isso é basicamente um Estado da maneira mais fria possível, é justamente esse agrupamento de características. Um Estado que abre mão justamente desse agrupamento de características, ele basicamente perde sua razão de existir. E essa era uma preocupação, volto a reiterar, do Durkheim com a sociedade liberal. Ou seja, o fenômeno de especialização vai afastar a vivência das pessoas, cada um vai viver no seu mundo, até que chega um ponto que habitantes do mesmo país não mais têm as mesmas vivências, não mais têm os mesmos valores, não mais tem nada a ver, não faz mais sentido ter que uma nação de pessoas que não tem mais nada, não compartilham qualquer vivência social em comum. As classes sociais são uma representação disso. Um sujeito que cursa medicina tem uma realidade completamente da faxineira. Então, essa era uma preocupação de Durkheim, e ele apontava a educação básica como um nivelador, onde você vai conseguir dar você vai replicar na sociedade os valores básicos de um povo para que ele se mantenha unido. E o que a gente vê nas concepções liberais, eu acho que iluministas é até o mais correto, é justamente uma predominância do argumento meramente materialista, quando a gente vê que não necessariamente isso traz um sentimento de realização a um povo.
Então é importante a gente ter uma economia pujante, bons resultados econômicos, mas não necessariamente isso deva acarretar a perca de um sentimento de transcendência da população. Então a gente começa a comparar o grau de felicidade das populações, por exemplo, dos países escandinavos com os da Polônia, a questão da estruturação familiar, por exemplo. A gente vê que existe hoje um sentimento anti-família, as pessoas não querem mais constituir famílias, enquanto na Polônia, tendo ali mais ou menos a mesma realidade, só que eles partiram para um programa mais nacional, de país, eles conseguiram, mesmo com as limitações do mundo moderno, ainda estimular o seu povo de maneira não autoritária. Eles simplesmente mostraram que é importante você constituir família e para manter a sua cultura, manter a continuidade da sua civilização, e eles estão conseguindo ter resultados. O ponto central é que a concepção de Estado moderno, ela basicamente estimula um materialismo absurdo, onde as pessoas, a princípio, no começo da vida, até parece uma conotação interessante, porque ela tem esse ar modernista, parece algo bastante do seu tempo, mas que a longo prazo não traz realização para as pessoas. A gente vê justamente pelas doenças sociais que nós temos no mundo de hoje, e estão intimamente ligadas também com o processo de desculturação, desnacionalização das nações. Ou seja, os países estão perdendo suas identidades. O ponto principal do Brasil é que esse processo antinacional ele tem longa data e até explica o sentimento viralatista do brasileiro e por que ele busca tanto um salvador. Justamente porque foi-lhe sonegada todas as bases que ele precisava para corresponder positivamente às instituições políticas. Sem contar, é claro, as questões de ataque à própria raça brasileira. A gente tem a eugenia na República, a gente tem a perseguição à cultura afro-brasileira, a gente tem diversos ataques frontais à identidade brasileira, como bem descreve Arlindo Veiga dos Santos nos artigos na Frente Negra Brasileira, na Ação Pátria Novista, enfim. Eu vou fechando por aqui para não extrapolar meu tempo. Tréplica para Bruno Wallace. Bom, a questão materialista, no caso, assim como fora dito anteriormente, é uma questão da sociedade, do indivíduo. E a opção, assim como a opção dele de constituir família, ou não também é. Quando você cita, por exemplo, os países escandinavos, eu imagino que hoje eles têm um estado de bem-estar social, sim. Assim como, por exemplo, a gente percebe em países como Austrália, Nova Zelândia, países da Oceania, que eu vejo nesses países uma liberdade econômica, social, política muito grande, assim como o exercício da democracia. São países que, de acordo com o The Economist, são um dos países mais, estão entre as 22 pátrias realmente democráticas do mundo, e de acordo com o Democracy Index. E isso é muito interessante. A gente vê que uma concepção, o materialismo, ele por si só, ele é algo que vem das pessoas. Então, por exemplo, você tem ali a sua tradição. Beleza, essa é uma opção sua. Você tem a sua religião, que também é uma opção sua. Assim como você tem a concepção de família, isso são opções do indivíduo. E assim deve ser zelado. Concorda? Então, a partir do momento em que o Estado se coloca como um impositor dessas tradições, isso se coloca de uma maneira incorreta. Essa é a colocação. Então, como os ouvintes, os telespectadores podiam crer, né? Eu prometi um debate complexo, profundo, e estou entregando o que prometi, né? Nesse quesito, a gente está vendo aí realmente um papo muito bom em questão. Aliás, só para agradar os colegas mais à esquerda que estejam assistindo o debate, eu tinha tentado entrar em contato com um garoto aí do PCB, né? Também aqui de São José dos Campos, um jovem também, mas por uma série de motivos não foi possível, né, fazer um debate a três, mas de qualquer forma o debate, a conversa aqui está tão rica quanto. No futuro, quem sabe, né, fazemos aí um debate a três também para colocar, inclusive, ideias marxistas, né,
que também, querendo ou não, influenciam bastante, mesmo indiretamente, né, o nosso cotidiano. E pegando, então, falando no nosso cotidiano, né, mais uma pergunta. Em quesitos mais práticos, crise atual da política, a saída pela democracia republicana liberal ou pela monarquia, conforme você, Thiago, defende? Bruno? Bom, acho que é importante, para fazer esse adendo final, a gente escalonar, né, o que é, por exemplo, os conceitos. Hoje o Brasil ele é uma república presidencialista e é federativo também. Então, quando a gente fala sobre a forma de Estado, né, nós temos que a forma do governo pode ser monarquia ou pode ser a república. Enquanto isso, que o sistema de governo ele pode ser o presidencialismo ou o parlamentarismo. Eu acho que é assim, interessante o parlamentarismo, assim como, por exemplo, a gente tem na Alemanha. Isso demonstra uma maior estabilidade do governo, mas, por outro lado, eu acredito na república, que é a república parlamentarista democrática. Isso é uma concepção, por exemplo, nós podemos, igual um grande exemplo que eu estava analisando é a Alemanha referente a isso, pois ela permite com que você tenha não uma grande intervenção do Estado na vida cotidiana da população, mas ao mesmo tempo você permite que o indivíduo que você permite uma estabilidade política, né? Onde hoje, por exemplo, quando você tem o presidencialismo, você primeiro elege o presidente, depois ele tem a conversa e o diálogo com o parlamento, o que, né, a gente percebe que emite uma certa instabilidade. A questão da democracia é inevitável, nós temos de zelar pela democracia. E hoje eu vou até fazer uma citação aqui sobre Alexis de Tocqueville, que fala não somente sobre a democracia, mas também sobre a federalização, sobre o controle e a autonomia dos entes federativos perante a democracia. A democracia ela só é desenvolvida de uma maneira correta se estiver ali presente dentre a vida, o cotidiano das pessoas. E o cotidiano das pessoas é nas cidades, nos municípios, e não em Brasília. Então, é interessante falar isso também sobre como o poder ele deve ser exercido pelas pessoas que convivem ali. Certo? Perfeitamente. Tiago? Bom, a gente levantou agora um tema mais prático, acho que o pessoal que está assistindo até vai gostar mais, porque é uma coisa mais próxima, né? Eu acho que é interessante a gente pegar até um gancho da fala passada do Bruno, que ele citou alguns exemplos que eu fico muito feliz que vocês estejam citando esses exemplos. Então, primeiramente, os rankings de democracia no mundo, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Austrália, Canadá, são todos monarquias dos países mais democráticos do mundo. A maior parte deles são... qual desses países não são monarquia? Dos 22 países elencados pelo Democracy Index de países mais democráticos do mundo, essa é a fonte. Eu considero o Democracy Index do The Economist uma boa fonte referente a isso, a não ser que você tenha outra para apresentar. Mas trabalhando em cima dessas 22, nós temos que, se eu não me engano, 10 são monarquias, outras 11, se eu não me engano, são republicanas, e a outra é a Suíça, que é o colegiado, que é uma exceção à regra da forma de governo. O que eu quero demonstrar aqui é que a questão democrática ela não tem uma diferença. A questão é de como você impõe isso, certo? Mas deixemos bem claro que tanto a república quanto a monarquia ela apresenta ela consegue exercer a democracia, porém, na minha concepção, a monarquia ela não possui a representatividade. Essa é a questão, o ponto a se colocar. Mas os países democráticos eles estão, em geral, independente da forma de governo. Sim. Só que se a gente for pegar o top 10, mesmo as monarquias sendo absurdamente menores do que os números de repúblicas, a gente vai ver que tem uma predominância tanto na questão de participação democrática, como também de desenvolvimento humano. Mas esse é um mero dado que eu não acho que ele faça muito sentido, até porque eu
não gosto muito dessa visão 100% de democracia, porque isso apela muito ao populismo e eu acho isso um pouco preocupante, para falar a verdade. Mas o ponto central é que eu não acredito eu não sou nem muito simpático ao parlamentarismo, mas em especial o republicano eu acho que é o mais bizarro, particularmente, porque qual que é a ideia do parlamentarismo? É que você consiga harmonizar os governos sem necessariamente essa trocação de farpas entre as instituições. Então você vai ter um chefe de governo separado da chefia de Estado, justamente para você delimitar melhor as funções e facilitar que a chefia de governo consiga tocar o seu governo para frente, porque ele vai ter um diálogo maior com o parlamento, então facilita o andamento da questão. Mas aí que tá, a gente vai deixar a chefia de Estado, teoricamente, no parlamentarismo livre dessa política muito radical eleitoreira. Só que se a gente faz esse princípio em cima da monarquia, da república parlamentar, bom, a gente vai ter 2 partidos disputando os 2 cargos e pode acontecer de um partido X ganhar a chefia de Estado e o Y, que é completamente o oposto ao que está ocupando a chefia de Estado, ganhar a chefia de governo. E aí a gente volta a se bicar como um todo só na estrutura teórica. E aí a gente olha a concepção do Brasil republicano, que, bom, as maiores oligarquias do país residem justamente no parlamento. Então, eu acho extremamente perigoso quando a gente aumenta o poder do parlamento, justamente porque, historicamente, o parlamento tende a ser até bem mais podre que o próprio executivo, o que é bizarro. O que acontece é que a gente não tem holofortes para cima disso, porque é um poder mais descentralizado, né? Mas, basicamente, a gente vê o poder do centrão hoje, né? O famoso centrão, que ele botou o governo Dilma e Lula no chinelo. Ele falou assim, se você quiser governar, dinheiro na mão. Ele coloca agora o governo Bolsonaro na mão dele também, se você quiser governar, vai passando a secretaria, vai passando cargos para mim. E, basicamente, o parlamentarismo republicano é justamente entregar a chave do cofre com os cofres cheios na mão dessa galera. O ponto central, que eu entendo a vantagem do parlamentarismo, é quando a gente tem um poder vigilante capaz de reprimir esses indivíduos da máquina pública. Aí faz sentido. E para isso é necessário um poder que não esteja à mercê de demagogia e de interesses políticos. E o mais importante de tudo, que seja devidamente capacitado desde o berço para exercer suas funções. Então a gente volta lá para o período imperial, onde o imperador ele não tinha poder de governar, ele não tinha, perdão aí, provavelmente deu para ouvir uma né? Perdão. Mas voltando ao raciocínio, o imperador não tinha poder de governar, não tinha poder de legislar, então o que ele fazia era suas funções como poder moderador. O que ele podia fazer era afastar figuras tanto com crimes institucionais mesmo, como também aqueles que perdem a capacidade de mobilização social, traem a confiança da população, existe um clamor social para tirá-lo. Enfim, é uma forma mais rápida de afastar maus elementos da máquina pública. Isso vale tanto para parlamentares como juristas, enfim. Abrange toda a máquina pública, o que é mais interessante. E, por sua vez, ele não tem que estar preocupado com a sua reeleição e também ele não pode ser um despota, uma vez que ele não consegue governar, ele não tem poder para tal. Ele, no máximo, ele é um poder retroativo, ele só consegue emergir a sua atuação quando tem alguma coisa errada, mas ele nunca consegue propor nada. E essa aí é a grande vantagem que eu vejo do parlamentarismo monárquico, porque ele consegue preservar aquilo que o parlamentarismo se dispõe a fazer. Uma chefia de Estado neutra, que represente a nação, ao mesmo tempo que aqueles malefícios de dar muito poder para o parlamento é contraposto com a função do poder moderador, que é justamente ser esse vigilante do poder público e defensor perpétuo da Constituição, como era o título dos imperadores no século XIX. Réplica do Bruno Wallace. Bom, acho que a primeira questão é a questão da legitimidade, que a gente vale colocar aqui. Ele nasceu, e isso não significa que ele deve ser considerado legítimo, e aí a gente vai numa concepção de o que significa poder, e o poder ele só é válido quando ele é autenticado e reconhecido pelas pessoas, e caso essa pessoa perca a sua
digamos, o seu reconhecimento, isso se ela conseguir conquistá-lo, né? Assim como, por exemplo, em Luís XVI ele perdeu o seu reconhecimento da população. E hoje, quem tem reconhecimento da população brasileira para tal? Então, é exatamente isso. Você precisa ter um reconhecimento, porque senão o poder ele não é exercido. E ele, né, enfim. E o poder moderador, ele causa pelo contrário do que você diz, ele causa um descontrole da balança, porque ele emite poderes, digamos, inalienados ao imperador. Não sei se é imperador ou rei que você considera, mas isso se considera como algo. Então, por exemplo, ele pode legislar, ele pode também, ou seja, outorgar leis ou retirar leis, e isso permite com que a democracia ela perca a divisão dos poderes, ela perca o seu intuito. E a questão do parlamento, isso daí diferente, são crises eleitorais, e, por exemplo, você falar que um parlamento ele não é legítimo me desculpe, uma falácia. Porque o parlamento, ele sim representa a maioria da população. O presidente, digamos assim, o presidente ele representa 51%. Porém, o Congresso, ele representa 100% da população. Trazendo para o âmbito municipal, para a gente ter mais claro, o Felício, ele representa hoje, se eu não me engano, 54% da população joseense. Enquanto isso que a Câmara Municipal representa, sei lá, aí a gente tem que fazer uma conta de quantos dos vereadores, de quantas chapas não tiveram nenhum representante. Mas digo que 95% da população. Isso só um adendo, acho que 4 vereadores, ou 4 ou 5 vereadores atuais, se fosse por mais votado, não eram para estar na Câmara. Algo assim. Não, a questão. Aí a gente entra numa questão de política eleitoral, de como funciona. Uhum. Porque, por exemplo, os votos que não são atribuídos a uma chapa que é vitoriosa são votos desnecessários, digamos. É o que acontece hoje. Porém, então hoje a gente considera todo mundo que votou, por exemplo, no PT, eles têm 3 representantes na Câmara. Todo mundo que votou no PSDB, eles têm 4 representantes na Câmara. Todo mundo que votou no Solidariedade tem 2. Então, se eu votei, por exemplo, no Solidariedade, mas eu não votei nem no Valdir, nem no Esdras, eu votei numa outra pessoa, eu vou estar sendo representado pelo Esdras e pelo Valdir. Essa não foi minha situação, não é, né? Mas são exemplos, são hipóteses. Eu estou utilizando isso para demonstrar como se funciona hoje a nossa política eleitoral e como o Congresso sim é legítimo, né? Hoje a gente dá pouca importância para as discussões no âmbito dos nossos legisladores. Porém, nós temos uma Câmara Municipal, nós temos uma Assembleia Legislativa e nós temos um deputado, nós temos uma Câmara Federal e um Senado. Esses 4 entidades legisladoras, elas devem ter mais importância e nós devemos discutir mais sobre isso. Não somente sobre o executivo, que é o que muito se discute hoje na política de modo geral. Veja que nós temos sim de dar importância para os nossos legisladores. Porque o executivo, ele faz o agora. Enquanto que o legislador, ele faz o a longo prazo. Nós só teremos bons legisladores a partir do momento em que nós dermos a devida importância aos nossos legisladores. E essa é a questão. Perfeitamente. O nosso Congresso, em geral, ele traz essa autenticidade, esse reconhecimento. Tiago Araújo, a tréplica. Bom, só corrigindo 2 questões, acho que é importante a gente fazer a separação nas concepções de Estado moderno, quando a gente fala sobre monarquia. No caso da Revolução Francesa, eles viviam sob um jugo absolutista, e volto a citar Burke de novo, porque eu acho que ele tem colocações bem ponderadas que simplificam o debate, que o principal responsável por uma revolução é o governante anterior, porque foi ele que não atendeu aquelas demandas legítimas da sociedade e criou caldo para que a população caísse nas lábias de jacobinos, de bolcheviques, né, de extremistas genocidas. Então, sim, a culpa da queda da monarquia francesa foi do próprio rei francês, que era um despota.
No caso brasileiro, a gente tinha uma monarquia constitucional e no segundo reinado parlamentar. Isto é, o imperador ele não podia sancionar, ele não podia criar leis, ele não podia governar, ele não podia... inclusive, o poder de veto estava no poder, no chefe de governo e não na chefia de Estado. Então, quem tinha esse poder, inclusive, era o presidente do Conselho de Ministros e não do imperador. O do imperador era justamente poder recorrer com afastamento em casos, por exemplo, de recall de mandatos, que a gente tanto debate hoje em dia. No Império, por exemplo, a gente tinha, quando a gente citou aí sobre os mais votados, menos votados, etc., no Império a gente tinha o voto distrital, não o sistema que nós temos hoje, que a gente não quer entrar nessa seara, porque, como você já deu uma bela pincelada por cima, leva tempo. Mas, de toda forma, ele só poderia funcionar como um dispositivo mais orgânico e funcional para afastar as pessoas que não possuem a reputação ilibada no ofício de suas funções, que perdem o apoio popular, e é justamente por isso que ele era o poder moderador era a instituição mais bem aprovada pela população, porque, como aponta Monteiro Lobato em seu artigo A Luz do Baile, o imperador, o poder moderador, ele era justamente como um guardião institucional vivo, e, por sua vez, a gente faz aquela velha constatação. Para um poder como este, a gente vai colocar uma pessoa que vai ser eleita pelo voto? Não tem como, porque ela vai trazer as suas características patrimoniais. Ela vai, como o Bolsonaro faz hoje, por exemplo, trazer toda a sua vida pregressa, dos seus filhos, da sua família, de gente que ele trabalhou, que isso e aquilo, na gestão das suas funções. E outros presidentes do Brasil sempre atuaram da mesma forma, só que de maneira não tão descarada. O grande ponto que muitas pessoas fazem, vamos dizer assim, uma analogia, é do avião, né? Você chega no avião e, sei lá, vai para o Japão, você quer eleger quem vai ser o piloto ali entre os passageiros, ou você quer um cara diplomata para pilotar o avião? Esse que é o ponto central de quem defende a monarquia parlamentar. Mas, de toda forma, eu acho que nesse debate é importante também levantar questões como a democracia orgânica e não a democracia liberal, e também as estruturas de poder do Brasil, que por mais de 300 anos a gente sempre foi um país municipalista, enquanto a gente, desde o século XIX, sempre tentaram avançar pautas liberais, tentando copiar os Estados Unidos, tentando emplacar pautas o federalismo, né? Quando, na real, isso aí é uma defesa meio bizarra de Brasil, uma vez que a gente não tem tradição histórica na formulação de estados. A gente sempre foi uma coisa meio que única, dividida em municípios, e não em estados, como era a história pregressa dos Estados Unidos. E é por isso que o federalismo fracassa com certa frequência no Brasil, mas também porque o pessoal sabota o princípio por base, então tem esse problema também, né? Mas um ponto central é que o Brasil, por tempo, sempre foi um país municipalista, e a democracia orgânica é essencial para a gente conseguir fazer a célula política funcionar. O voto pelo voto representa tanto quanto nada, porque basicamente você só vai entregar o poder de mão beijada para as pessoas mais demagogas, as pessoas que melhor conseguirem mentir, que melhor conseguirem persuadir o seu eleitorado. Então, não é algo muito inteligente. E a democracia orgânica é defendida de uma ponta da política até a outra. Então, a gente pega intelectuais de esquerda defendendo, como também intelectuais como Chesterton defendendo, Burke defendendo, várias figuras políticas que viam a importância justamente da política local, não só no voto distrital, mas também a participação política das representações de classe, as representações sociais como um todo. E não só o mero voto político, não excluindo a representatividade dele, mas a sociedade também é gerida pelas pessoas que pegam, também é gerida pelas lideranças comunitárias, também é gerida por diversas outras entidades que hoje a gente faz aquele malabarismo para fingir que eles têm algum poder nas assembleias municipais, mas a gente sabe que é tudo da boca para fora. Na hora de votar mesmo, na hora de decidir, quem tem a força mesmo são os representantes que são eleitos pelo voto. E que, como a gente pode ver, principalmente olhando para, sei lá quem, da academia, sei lá o que, 100%, uns nomes assim que de querer enfiar a cara num buraco, que é a falência completa do regime liberal de voto direto, é a falência completa
do sistema de política municipal, enquanto todo o palco político é centralizado lá em cima, onde a gente não tem poder de influência basicamente nenhuma. O Bruno queria fazer um adendo, né? A questão que você disse sobre trazer o poder mais para onde o cidadão vive, eu concordo. Eu concordo, por exemplo, numa questão de que o poder não deve ser centralizado, e isso é importante até a gente ressaltar aqui, porque essa discussão que nós estamos tendo, ela é uma discussão, não é de um âmbito hoje, não é de um âmbito municipal, não é de um âmbito estadual, é de uma reforma federal, né? E é muito importante a gente, por exemplo, separar os conceitos de teoria geral do Estado, que é basicamente concepção de Estado, que é o porquê dele existir. Então, isso deve ter bem claro, por exemplo, quando a gente vai fazer algum debate. Questão de formas de Estado, então, se é unitário, né, no poder ali, você centralizador, que normalmente é feito em países menores, o federalista, ou até mesmo tem um outro, tem na Itália, enfim. A gente tem também a questão que é a democracia ou a autocracia. Eu espero que nós convergimos quando falamos sobre um Estado democrático, né, que é o Estado, o poder exercido pela grande parte das pessoas, diferente da autocracia, que é uma ditadura onde poucas pessoas exercem poder, e a democracia permite com que você tenha a troca de poder e a interação das pessoas e a participação, né, e o voto, ele é a melhor maneira, né, de você exercer a democracia. Quando a gente diz hoje sobre o atual momento da nossa política brasileira, não é uma crise de elegibilidade. E aí a gente entra em questões partidárias, que são, por exemplo, como você vai discutir sobre democracia se a pessoa ela não pode, por exemplo, se candidatar. Hoje nós temos somente as pessoas elas só podem se candidatar se tiver um partido. Sou contra, mas tem N fatores em que a gente contribui para falar sobre democracia. E eu acho que o principal é a gente ter a consciência de que o voto é a maneira mais importante. Você está falando, me corrija se eu estiver errado, sobre a democracia direta, né? Hoje que a gente exerce é a democracia semidireta. Você tem os seus representantes que exercem essa lei. E você pode recolocá-los a cada 4 anos. Você citou um pouco sobre o voto distrital. Eu cedo em relação a isso, porque eu converjo no voto distrital misto, né? Eu acho que é importante também a gente ter algumas representações regionais, desde que eleitas. É essencial essa questão, a gente ter bem claro que a questão da elegibilidade, e isso quando a gente diz sobre regime de governo. E aí nós temos o sistema de governo e as formas de governo, que é o que a gente debateu bastante hoje aqui. Então, agradecer ao André pelo convite, agradecer a você, Thiago, por a gente ter tido essa conversa, acho que foi bem construtiva, é bem importante a gente poder trazer essas coisas que não estão no nosso dia a dia, né? A gente, imagino que não sei esteja, mas eu gosto de debater mais as questões, vamos debater então sobre saúde, sobre soluções de educação e tal, mas é importante também a gente ter essa consciência de como distribuir e organizar o Estado, com as nossas concepções, né? E isso eu acredito que a gente tem que trazer o poder cada vez mais para a mão do cidadão, para que ele possa atuar. Um poder reconhecido, principalmente através do voto. Tiago Araújo, suas considerações? Não, então, a democracia direta também é uma modalidade mista, tanto da democracia liberal como da democracia orgânica. A democracia orgânica, ela insere no jogo outras características que são representações da sociedade, mas que não disputam necessariamente políticas através de uma pessoa personificada. Então, por exemplo, a gente tem o Chesterton, que foi um dos grandes defensores da democracia orgânica em seu tempo. Ele apontava, por exemplo, as representações profissionais como uma organização válida para as decisões de uma sociedade, os grandes grupos econômicos que conduzem, que empregam a população também são importantes, porque não tem como você excluir a economia na hora das decisões políticas, uma vez que eles vão ser os principais afetados, como também te pega por exemplo, na época dele, a igreja era muito mais forte, né? Então ele pega, por exemplo, as igrejas locais para discutir a questão da questão dos bairros, da cidade, etc. Então ele acrescenta diversos outros grupos sociais, que às vezes são entidades, não uma pessoa
personificada para sentar à mesa e ter um voto também de participação, mas que não partiram só unicamente daquele voto demagogo, que é o que a democracia liberal, seja direta ou indireta, impõe, que é só o voto pelo voto e fim. Apesar de ter alguns recursos que supostamente é para flertar com essas entidades sociais, mas que de fato eles não conseguem exercer o seu poder, a não ser fazendo pressão em cima dessas pessoas, ou seja, elas não têm direito a voto, por exemplo, elas quanto entidade. E é por isso que é uma forma mais harmônica, você acrescenta mais pessoas ao debate público e traz uma real representação da população e não só a representação de quem te enganou naquele um mesinho de campanha que teve de 4 em 4 anos. Mas, de forma geral, só para fazer as últimas considerações, caso você queira conhecer um pouco mais das minhas ideias, tem um canal no YouTube chamado O Saquarema, sim, as legendas de Saquarema e tudo mais. Talvez você descubra por que tem esse nome lá no meu canal. Eu não sou de Saquarema, só para avisar. Mas, enfim, queria agradecer ao André por proporcionar esse debate. O Bruno também foi muito construtivo. Eu gosto bastante dessa dinâmica. Inclusive, no meu canal no YouTube, eu trabalho basicamente tentando avivar esses debates, trazer sempre pessoas de dois lados, mas lá eu sou mais mediador do que debatedor. Bom, só agradecer aí com vocês. Espero que a gente possa fazer outros hangouts no futuro. Quero o pessoal de esquerda também participando, para a gente ter todos os lados políticos na discussão. E também quero fazer um sobre educação, que é minha área. Perfeitamente. Bruno Wallace, Thiago Araújo, obrigado aí pela participação de todos vocês. Fizemos aí dentro de um tempo bem legal, né? E a plateia, né? Todos aí através do meu canal ou do canal de vocês, entre outros, vejo que gostaram e apreciaram bastante, né? Encerrar então a transmissão aqui, novamente agradecendo aí ao Bruno, ao Thiago, e como vocês falaram, né, educação entre tantos outros temas, por que não podem estar aí no futuro, né, em próximos debates, próximas discussões aqui, né. De qualquer forma, obrigado aí, dois. Eu que agradeço, André. Um abraço e encerrando então nossa transmissão.